Então nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 29 ao 31. João 29 a 31. Diz assim a palavra do Senhor, ou melhor, vou esperar mais um pouco que os irmãos devem estar abrindo sua Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versículos 29 a 31. Os irmãos se lembram que na semana passada nós estudamos, não na semana passada, na retrasada, que semana passada foi o culto de Santa Ceia, o pastor Elisandro pregou a respeito da ressurreição de Cristo, mas no nosso último estudo a respeito de João, a gente viu que uma comissão tinha sido enviada de Jerusalém, uma comissão composta por levitas, por sacerdotes e por fariseus, para perguntar para ele, quem é você? Por que você está fazendo essas coisas aí? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta, etc, etc. Por que você batiza em água? E João Batista já havia respondido a esses irmãos, já havia respondido aos levitas, e no dia seguinte acontece isso que nós vamos ler agora, a partir do versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando em água. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por favor, nos ajuda, Senhor, a meditar na Tua Palavra e manifesta a nós o profundo significado, principalmente desse título, dessa sentença dita por João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque hoje, para nós cristãos, 2000 anos depois de Cristo, para nós isso soa familiar, mas quando João Batista disse essa frase, com certeza foi provavelmente motivo de surpresa e de espanto para aqueles que ouviram. Por isso, por favor, nos dá a tua assistência para que nós possamos ter a nossa atenção fixada na tua palavra e naquilo que o teu Espírito revelou a todos os profetas durante todos estes séculos, Senhor. Porque aquilo que nós estudamos e sabemos hoje, tua palavra diz que os profetas gostariam de ter sabido antes, de ter entendido antes, mas este conhecimento foi reservado para nós. Por isso, nos ajuda nessa noite, por favor, e nos imprime em nossos corações ainda mais o maior amor pelo significado da tua presença entre nós, te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos ajude na meditação da palavra dele, meus irmãos, em nome de Jesus. Bom, aí na sua Bíblia aberta, você pode verificar que no versículo 29 diz: no dia seguinte. No dia seguinte ao quê? Com certeza foi depois que aquela comissão de Jerusalém, que foi enviada para espionar ali, para entender o que estava acontecendo, o que João Batista estava fazendo, por que dizia o que dizia e por que estava batizando, João Batista já havia respondido àquela comissão. Mas provavelmente, no dia seguinte, provavelmente já havia passado o batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Por quê? Porque no Evangelho de João, vocês já devem ter percebido, no Evangelho de João não há relato, por exemplo, do nascimento de Jesus. O relato do nascimento de Jesus, com detalhes, ele está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus fala da perspectiva de José, do Evangelho de Lucas fala da perspectiva de Maria. No Evangelho de João, a gente não tem o relato do nascimento de Jesus. O que nós temos, ele já inicia no seu prólogo, como eu havia dito anteriormente, com uma alta cristologia,
com alto conceito de Cristo, da sua divindade e também da sua encarnação. E também no Evangelho de João, nós não temos uma descrição detalhada do batismo de Jesus. Então, com base nisso, a gente chega à conclusão que o Evangelho de João ele é um pouco posterior aos demais. O Evangelho de João ele já parte do pressuposto de que algumas coisas já eram de entendimento geral, já era de conhecimento geral. Por exemplo, o nascimento de Jesus, por exemplo, o batismo de Jesus, né? Então, assim, há uma teoria antiga que diz que os evangelhos eles têm aí cada qual o seu foco. Então, o evangelho de Marcos ele é cheio de movimento, ele é rápido, ele não tem muitos detalhes, então mostra Jesus como um grande general destronando Satanás. E aí você tem o evangelho de Mateus, ele foi feito com uma linguagem mais judaica para evangelizar judeus. O Evangelho de Lucas mostra Jesus como homem perfeito e o Evangelho de João, essa ênfase na divindade de Jesus, na sua encarnação. Os milagres são chamados de sinais, ali nós não temos aquelas grandes parábolas dos evangelhos sinóticos, então é uma perspectiva diferente. E agora, então nós entendemos que no dia seguinte, Jesus já tinha sido batizado, já havíamos passado pelo batismo de Jesus. E aí, ainda nesse versículo 29, ele diz uma frase que para nós é muito familiar, mas para quem ouviu daquela vez deve ter sido uma surpresa, porque ele diz assim, no versículo 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje, no ouvido de um cristão, isso já assim, já ouviu muitas vezes, e quando um cristão ouve essa frase, de cara ele já pensa assim, no Cordeiro que morreu, que deu a vida para me salvar, Jesus deu a vida para me salvar. Quem veio de uma tradição católico-apostólica romana, ou da igreja ortodoxa, anglicana, essa frase é dita em toda a liturgia da Eucaristia, né? Tem uma parte lá que eles falam, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz. E aí a liturgia diz que você deve bater no peito 3 vezes, porque é um momento de contrição ali, de arrependimento, né? Ou isso é dito de uma forma cantada. Então todos os domingos, né, os cristãos católicos, todos os domingos, anglicanos, ortodoxos, eles escutam essa frase ser dita no momento da Eucaristia. E nós evangélicos também, o tempo todo a gente está falando de Jesus, o nosso Cordeiro Santo, o nosso Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo, que deu a vida para nos salvar. Então na nossa mente já está assim, né, bem sedimentada essa ideia. Mas quando João Batista falou isso, meus irmãos, me parece que essa expressão nunca havia sido usada. Nunca havia sido usada. Até mesmo porque, se vocês se lembrarem, no Antigo Testamento, o cordeiro ele não era o único animal usado para o sacrifício. Digo até mais. No dia da expiação, o cordeiro não era nem o principal animal a ser usado, que era o dia da expiação, né, que era o principal dia do calendário litúrgico judaico, ou um dos principais dias, né, onde havia aí a expiação pelos pecados, era o dia de jejum obrigatório, não era o cordeiro o principal. Então, deve ter causado um certo espanto nas pessoas. Mas o que acontece? Da onde vem esse termo cordeiro? No período ali de João Batista, próximo a ele, havia alguns escritos apocalípticos judaicos que não fazem parte da Bíblia do Antigo Testamento, não fazem parte do cânon do Antigo Testamento, mas eram obras relativamente populares, segundo eu estudei, e essas obras elas traziam a figura de um cordeiro guerreiro, que vinha destruir o mal, vinha destruir o pecado, vinha acabar com a injustiça.
E essas passagens estão, eu não li, apenas cito para vocês, eu não conheço a fundo essa literatura, mas é o primeiro livro de Enoque, capítulo 90, versículos de 9 a 12, e Testamento de José. Testamento de José, capítulo 19, versículo 8. Então eles traziam a ideia de um cordeiro guerreiro, que vinha para guerrear, para acabar com o pecado, para destruir o pecado, né? Ele era um guerreiro, esse cordeiro. E essa imagem do cordeiro guerreiro, ela é retomada no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Lá no Apocalipse de João, capítulo 17, versículo 14, diz: pelejarás eles contra o cordeiro, né? Os enviados do mal, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se achem com ele. Então haverá uma grande batalha em que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro guerreiro, irá destruir, irá vencê-los. Essa imagem do Cordeiro guerreiro, ela é retomada no Apocalipse de João, capítulo 17, versículo 14. Então, quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verbo ali no grego que ele utiliza não é o verbo de carregar, que é usado de levar o pecado sobre si, mas é no sentido de acabar, de destruir com o pecado, de destruir com o mal. Ele aponta para Jesus, aquela figura apocalíptica dos livros judaicos, ele identifica com a pessoa de Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derrota o mal do mundo. Então, possivelmente é isso que se encontra na mentalidade de João Batista. Talvez seja isso. Talvez seja isso. No Apocalipse de João, o termo grego utilizado para cordeiro é arnion. Mas no Evangelho de João, nessa passagem, é aminos. Aminos. Depois a gente se aprofunda um pouco nisso daí. As palavras são diferentes, porém traduzidas por cordeiro também. Mas a gente, talvez, eu creio, e a maior parte dos comentaristas também dizem isso, que embora João Batista ele estivesse dizendo, talvez apontando para essa imagem do cordeiro guerreiro, que vence o mal, talvez João Batista estivesse dizendo mais do que aquilo que ele entendia. Porque não sei se vocês se lembram de uma passagem em que Caifás, a respeito de Jesus, ele diz assim, convém que um morra por toda a nação. E aí o texto bíblico diz que ele, como sacerdote, ele estava dizendo algo que era realmente correto, mas era algo que ele dizia acima do que ele, Caifás, conseguia entender o que ele estava dizendo. E talvez seja o caso aqui. Talvez João Batista estivesse dizendo algo mais além do que ele próprio poderia entender. Mas o evangelista João, quando escreve, já escreve com pleno entendimento. Então nós vamos verificar um pouco a respeito desses animais que eram utilizados como sacrifícios no Antigo Testamento. Aí eu peço sua máxima atenção aqui, eu não quero perder nenhum de vocês. Depois nós vamos falar de algumas imagens do cordeiro propriamente dito no Antigo Testamento. E aí finalmente nós vamos aplicar isso para os nossos dias. Pois bem, lá em Levítico capítulo 6, versículo 6, dizia que um cordeiro sem defeito, carneiro sem defeito, deveria ser oferecido ao sacerdote como oferta pela culpa. Um carneiro sem defeito. Em Levítico 6, versículo 9, diz que o sacrifício deveria ser um sacrifício diário. Então, todos os dias tinha sacrifício de algum animal, né? O animal ele era levado para o sacerdote sacrificava e ele tinha que deixar o fogo aceso continuamente no altar, porque lá está escrito, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então o sacerdote ele tinha o dever de não deixar o fogo se apagar sobre o altar. E aí a gente já pode tirar um princípio aqui na nossa vida também, que o nosso cordeiro já foi sacrificado, por isso é nossa função não deixar o fogo se apagar no altar das nossas vidas, porque hoje o sacerdócio é universal. Pois bem, em Levítico capítulo 16, versículo 5, fala sobre o dia da expiação. O dia da expiação. E no dia da expiação era para ser oferecido 2 bodes.
Não é cordeiro, 2 bodes como oferta pelo pecado. Eles tiravam sortes e um dos bodes era oferecido em sacrifício, como oferta pelo pecado. Esse era um dia de jejum obrigatório. Se eu não me engano, era o único dia de jejum obrigatório. Ninguém era obrigado a jejuar outro dia, mas nesse dia tinha que jejuar. E aí um dos bodes era oferecido como sacrifício. E o outro era chamado de bode emissário. Esse bode ele era solto, ele ia para o deserto e o simbolismo ali era que o pecado estava sendo carregado, estava sendo levado embora. E nesse dia também era oferecido um carneiro como holocausto. Então a gente vai verificando que há uma série de animais que são oferecidos. A Bíblia vai falar de pombos, para quem não tinha condições financeiras, né, para quem era pobre, levava o pombinho. Como a família de Jesus levou quando ele foi circuncidado, levaram pombos, era oferta do pobre. E aí você vê que Jesus era de uma família humilde, não era uma família de muitos bens, como alguns dizem por aí. O pessoal vem com esse papo de que José era empresário, tinha muita grana. Ah, é pobre, ofereceu sacrifício de pobre ali. Pois bem, em Levítico capítulo 14, versículo 10, quando se fala da purificação da lepra, aí se fala de 2 cordeiros sem defeito. 2 cordeiros sem defeitos que era para ser oferecidos como oferta pela culpa e oferta pelo pecado. E aqui talvez a gente possa vislumbrar a ideia da lepra como um símbolo do pecado, né? A lepra física como um símbolo da lepra espiritual, que é esse pecado que vem sobre a vida de todos nós. Aqui nós vemos, né, a figura do cordeiro sendo mencionada na lei. E em Números, capítulo 6, versículo 14, fala sobre os votos do nazireado, né? Aquele voto de narizeu, em que era necessário oferecer um cordeiro de 1 ano e uma cordeira de 1 ano como ofertas pelo pecado e um carneiro como oferta pacífica. Então o templo ele era uma espécie de açougue, irmãos. Era sacrifício, todo dia sacrifício, sacrifício, sacrifício. O altar não podia apagar o fogo do altar e aquilo era consumido pelos sacerdotes e era considerado coisa santíssima, coisa muito sagrada. Então, por que eu trago essas imagens de sacrifício de animais do Antigo Testamento? Para que fique claro para os irmãos que eram muitos animais que eram utilizados. Porque hoje, quando a gente pensa assim, Cordeiro de Deus, a gente acha, era só oferecido cordeiro. Não era só oferecido cordeiro, e o cordeiro sequer era o principal animal que era oferecido. Mas, possivelmente, João Batista usa a imagem do cordeiro, possivelmente, entre outros motivos, pelo fato das figuras apocalípticas que apontam um cordeiro como um cordeiro guerreiro que vinha destruir o mal. Só que esse entendimento também vai um pouco além do que somente um cordeiro guerreiro, porque nós também temos algumas figuras no Antigo Testamento utilizadas para a ideia de cordeiro que são possivelmente aplicáveis à pessoa de Jesus também. Nós vamos ver algumas dessas figuras agora. Por exemplo, Gênesis capítulo 22, quando Abraão está levando seu filho Isaque para o sacrifício. E Isaque pergunta, onde está o cordeiro? Quando essa criança pergunta onde está o cordeiro, esse jovem, significa o quê? Que era costumeiro oferecer cordeiro como holocausto para Deus, como sacrifício. A gente sabe que nesse momento ainda não existe a lei de Moisés, não existe todas essas prescrições sacerdotais. Quem exerce esse papel é o patriarca, né? É o patriarca, que é o Abraão, o patriarca, né? O dono do patrimônio, né? O pater, o pai, aquele que tem o comando, né? De toda a família, né? De uma sociedade patriarcal, é quem celebra os rituais, é quem oferece sacrifício, é quem abençoa uniões. Então, já era um costume assim, né? De oferecer cordeiro. Tanto é que Isaque pergunta, onde está o cordeiro? E aí o pai Abraão, ele diz assim, Deus providenciará o cordeiro, o Senhor proverá um cordeiro para si. E ali nós já vemos a imagem do cordeiro como uma imagem de sacrifício em substituição,
conectando com a pessoa do primogênito, do filho primogênito de Abraão. Então Jesus é o cordeiro que foi oferecido em sacrifício para substituição, a fim de que Isaac não precisasse ser sacrificado, a fim de que eu e você não precisássemos ser sacrificados também. Aqui nós já vemos um princípio de substituição, o cordeiro sendo oferecido, sendo provido pelo próprio Deus. Tanto é que nesse texto de João Batista ele diz o quê? Cordeiro de Deus. Né? Não somente o cordeiro que representa a Deus, mas o cordeiro que pertence a Deus e o cordeiro que foi provido pelo próprio Deus. Aleluia! Louvado seja Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos também outra figura do cordeiro que é exposta no Antigo Testamento, que é lá em Êxodo, capítulo 12, que é a ideia do cordeiro pascal. Nós sabemos, né, já era o momento da libertação do povo de Israel, o povo estava sendo liberto das garras de Faraó, liberto da escravidão, mas não era para sair assim, né? Havia uma celebração a ser realizada, que era a Páscoa, a Santa Páscoa, a passagem do Senhor. E lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrareis osso algum. Não lhes quebrarei osso nenhum. Né? Já, não sei se já começa a acender uma luzinha aí na mente. Não quebrará nenhum osso, será quebrado desse cordeiro. Então aqui o cordeiro representa a libertação da escravidão do Egito. E o Egito representa o mundo. O mundo representa o pecado. O Egito representa a escravidão. E esse cordeiro representava a liberdade do povo de Deus da escravidão. É mais uma imagem bonita a respeito da pessoa do Cordeiro de Deus. Ah, se eu tivesse no culto online, no culto ao vivo, eu sei que os irmãos estariam dando glória agora, estariam dando aleluia, estariam dando glória a Deus, porque esse é o Cordeiro Santo de Deus, que é a nossa libertação. E aí, como é que a gente sabe que a figura do Cordeiro é realmente ligada aí à ideia do próprio Cristo? Lá em Salmo 34, versículo 20 diz: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. E quando Jesus foi crucificado, lá em João, versículo 19, 36, aponta isso como um cumprimento da profecia. E isso aconteceu para se cumprir as escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado, nenhum osso de Jesus foi quebrado, porque ele é o justo do Salmo 34, versículo 20, ele é o Cordeiro Pascal de Êxodo 12, 46, ele é a nossa libertação. Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, é o nosso Cordeiro, esse é o nosso Santo, esse é Cristo Jesus o Senhor. Mas existem uma outra imagem poderosíssima a respeito do Cordeiro, que se encontra em Isaías capítulo 53, versículo 7. E aqui também já fica mais clara a ideia de oferta pelo pecado, a ideia de ter levado sobre si o pecado de muitos, né? Isaías capítulo 53, versículo 7, aqui eu vou abrir na minha Bíblia Sagrada aqui também, para ler a passagem para os irmãos. Isaías capítulo 53, versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 7. Versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma. E agora veja bem: como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. No versículo 12 diz:
Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, veja só você, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Este aqui é o servo do Senhor, o servo sofredor de Isaías. Dizem os estudiosos que a palavra hebraica aqui, usada para cordeiro, taliá ou talia, pode ser traduzida por cordeiro. E que a Septuaginta traduz por aminos, o termo cordeiro, que é o mesmo termo que João Batista usa para se referir à pessoa do Cristo como cordeiro de Deus, o termo aminos. Poderia ser traduzido também por servo. Há somente uma tradução siríaca desse texto de João 1:29, que diz: eis o servo de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a grande maioria praticamente a totalidade dos escritos antigos, realmente traduziu pelo termo cordeiro, fazendo essa conexão com todos estes símbolos que são mencionados aqui no Antigo Testamento. Então Jesus é o servo sofredor de Isaías, ele é o cordeiro, ele é o carneiro que não abriu a boca, foi levado mudo, como nós pudemos ver na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, que não protestou contra a sua morte, foi levado mudo, foi levado calado, resignado, porque foi da vontade dele entregar a vida dele por nós, por cada um de nós. Ele é o cordeiro, ele é o servo sofredor, que levou o pecado de muitos sobre si e que hoje vive para interceder pelos seus. Ele intercede por mim e por você, ele deu a vida por mim e por você, e intercede por nós, intercede pelo seu povo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso aponta maravilhosamente para esse texto de Isaías também. Mas, finalmente, esse símbolo do Cordeiro, essa ideia do Cordeiro, vem expressa lá no Apocalipse, porque a história não acabou na morte de Jesus. Ela avançou para a sua ressurreição, ela avançou para a sua ascensão do Cordeiro de Deus. E Apocalipse capítulo 5, versículo 6, fala do seu reinado. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Um cordeiro como tendo sido morto. Olha, queridos irmãos, veja aqui você. Ele, no meio do trono, dos 4 seres viventes, mas era possível, na visão de João, perceber que ele era o cordeiro como tendo sido morto. Isso aqui, meus irmãos, presta atenção. O Senhor Jesus escolheu levar sobre si eternamente as cicatrizes que ele sofreu para morrer por mim e por você. O sofrimento passará, a dor, as lamentações, mas as cicatrizes ficam para a eternidade. Ficarão para a eternidade como lembrança do sacrifício cósmico, do sacrifício eterno, do sacrifício inenarrável, indescritível, inimaginável que o próprio Deus fez para salvar a sua criação, para salvar as suas criaturas, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso que eu sempre repito aqui, se para ser criado o universo e tudo que nele há foi preciso o poder de Deus, isso é muito grande, é inimaginável, inimaginável. Quando você olha para a criação, sempre volto a dizer, quando você olha a beleza da criação, das células, dos DNAs, da vida Maria,
Aqui constou que caiu a conexão para mim. Caiu? Não, tá valendo? Tô conectado aí com os irmãos? Tô? Vou prosseguir aqui. Tô confiante que está conectando aqui. Ok. Então, não obstante a beleza e o poder de Deus que precisou ser utilizado na criação, e a gente percebe essa beleza, essa vastidão em toda a vida terrestre, toda a vida marinha, em toda a quantidade de vegetais, vida animal, vida vegetal, DNA, células, moléculas, tudo isso, toda a complexidade, estrelas, cosmos, etc e tal, foi preciso o poder de Deus, isso não veio do nada, né? Por isso que há essa frase diz, eu não tenho fé para ser ateu, entender que toda essa complexidade, toda essa beleza veio do nada, do acaso e por acaso voltará? Não, precisou o poder de Deus pela sua palavra, mas para a salvação precisou do sacrifício de Deus, do sacrifício de Deus. Então, uma coisa que nós nunca podemos esquecer, né? Presta atenção nisso. Para que você fosse um cristão, para que você fosse um discípulo de Jesus, Deus precisou utilizar muito mais poder do que ele precisou usar para a criação do universo. Porque para que você fosse salvo, o Cordeiro Santo precisou ser sacrificado, precisou ter sido como que morto. E mesmo depois da ressurreição, mesmo depois da ascensão, mesmo depois da glorificação, João tem essa visão no Apocalipse e fala, um cordeiro como que tendo sido morto. Glórias a Deus, meus irmãos, pelo Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Assim sendo, meus irmãos, quando a gente pensa o que João Batista quis dizer para aquele povo que o ouvia, o que João Batista quis dizer quando ele fala Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certamente ele tinha em mente sim a figura do Cordeiro Guerreiro, que vem para destruir o pecado, que vem para acabar com o mal, e ele fará isso no tempo certo, meus irmãos, porque agora Jesus ele já levou sobre si a condenação dos pecados. Ele levou sobre si a condenação dos pecados. Mas essa morte redentiva, ela cumpre a sua efetividade. Ela é suficiente para o mundo todo, mas ela é eficiente na vida de quem recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela é suficiente para o mundo, mas ela é eficiente somente para os que receberam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então ele levou o pecado sobre si de uma forma redentiva, mas chegará o dia que ele virá com o sopro de sua boca e destruirá completamente as obras de Satanás. E aí ele erradicará todo o mal e teremos sim novos céus e nova terra. E nós devemos estar do lado deste Cordeiro guerreiro e santo para pelejar ao lado dele para a destruição das obras do mal. Mas as armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais em Cristo Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra os principados e potestades que habitam nos ares. Então, esse é o nosso Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, quando ele diz isso, ele está certo. Ele fala, esse é o Cordeiro guerreiro. Mas o significado talvez estivesse ainda além daquilo que João Batista pudesse compreender. Mas quando o evangelista João escreve o evangelho dele, ele tem em mente o sacrifício do Cordeiro, porque o evangelista, quando ele escreve o seu evangelho, ele já tem uma noção do todo. Então ele sabe, antes de Jesus se tornar esse Cordeiro guerreiro, ele se tornou o Cordeiro que sofreu pelos nossos pecados e levou sobre si os nossos pecados. E é por isso que hoje, meus irmãos, nós podemos glorificar a Jesus Cristo por aquilo que ele fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fazendo talvez aí uma singela panorâmica observação do simbolismo do Cordeiro, pegando essas imagens do Antigo Testamento, nós podemos entender que Jesus é o Cordeiro que foi dado em substituição. Pensando na vida de Isaac, pensando na história de Abraão, Jesus foi dado em substituição, em nosso lugar, para que nós não precisássemos ser sacrificados,
para que aquela faca, a lâmina daquela faca não precisasse vir nos nossos pescoços, no nosso pescoço, para que o nosso sangue não precisasse ser derramado. O sangue de um justo foi derramado. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Substituição. Mas Jesus também é o símbolo da nossa libertação, Cordeiro, porque na Páscoa isso significou, Páscoa significa passagem. Eles passaram da situação de escravidão para a situação de liberdade. Eles passaram pelo batismo das águas do mar, que se abriram para que eles deixassem para trás aquela vida de pecado e de escravidão e vivessem a liberdade dos filhos de Deus, ainda que com dificuldades. E Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, porque o sangue do Cordeiro foi colocado sobre os umbrais das portas. E aí quando via o anjo da morte vinha e via aquele sangue por cima, pintado nas portas, ali nos ombreiras das portas, ele Páscoa passava por cima, porque aqueles que estiverem com o sangue derramado sobre si não sofrerão a morte eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Também o Cordeiro é o símbolo do servo sofredor. Aponta para o servo sofredor, que levou sobre si o pecado de muitos e vive para interceder por ele, que foi levado mudo ao matadouro e que agradou ser moído por nós, levou sobre si a nossa morte, as nossas enfermidades. Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, mas também é o Cordeiro vencedor, ressurreto, glorificado, reinante do Apocalipse, porque lá em Apocalipse 7,17, meus irmãos, e é para lá que nós estamos caminhando, é para lá, por isso que o apóstolo Paulo dizia, se eu tiver que ficar aqui pregando para vocês, é bom, porque eu continuo aí, cooperando na fé de vocês, como a gente falou lá na Epístola aos Filipenses nessa sexta-feira, e eu convido você para ir lá também, ouvir nossas mensagens lá também, e orar com a gente também, porque Deus tem falado conosco ali, mas o apóstolo Paulo dizia que, embora fosse muito importante continuar fazendo obra, seria muito melhor ele partir e estar com Cristo. Por quê? Por causa disso aqui, Apocalipse 7,17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, jamais terão fome. Dona Maria não terá mais fome, Dona Maria não terá mais sede. Sobre eles não cairá sobre eles o sol. Imagine o sol daquele deserto. Nem ardor algum, enfermidade alguma. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água da vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Descansar me faz em pastos verdejantes. Leva-me para beber de águas tranquilas. Os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Haverá o Cordeiro pastor, o Cordeiro que é o Cordeiro que foi entregue pelos nossos pecados. O Cordeiro guerreiro que vai vencer todo o mal. Agora é o Cordeiro pastor, meus irmãos, que nos guiará às fontes de água da vida. Ele não vai deixar o sol castigar o seu rosto. Nós nunca mais teremos sede. E a sede não é só a sede de água, não. É a sede de significado. É a sede são os desejos. Nós não vamos ter mais sede, porque nós vamos estar... hoje você tem sede de comunhão com Deus. Você tem o próprio Deus em si, o Espírito Santo, mas você tem sede demais. Lá em Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que a natureza geme, que a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus, aguardando essa redenção plena. Jamais terão fome de justiça, porque toda justiça será plena, toda justiça será satisfeita. A bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome de justiça serão fartos. Aqui se cumpre, porque jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono,
os apacentará, te apacentará. No momento que você fechar os olhos neste mundo, nesta terra, você será conduzido até o Cordeiro, nós seremos conduzidos até o Cordeiro, nós seremos guiados para a fonte de água da vida, nós encontraremos descanso, nós encontraremos paz, e todas as lágrimas que foram derramadas por causa das enfermidades, por causa das perdas, por causa das injustiças sofridas, por causa dos traumas, por causa de todas as coisas, o próprio Deus lhe enxugará dos olhos toda a sua lágrima. O próprio Deus fará isso. Uau! Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Uau! Uau! Esse é o Cordeiro. Esse é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro. Esse é Jesus. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Senhor. A nós cabe o quê? A adoração. A você cabe o que? Adorar esse Cordeiro. Jesus nunca, quando tentaram adorar Pedro, lá Cornélio, Pedro falou, levanta daí, porque eu sou que nem tu aí, homem que nem você. Quando João tentou adorar lá o anjo, o anjo falou, levanta porque eu sou servo junto com você. Mas Jesus é aquele que aceita e recebe a adoração. Quando esteve na terra e continua recebendo a adoração. Digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Jesus Cristo é digno de receber a tua adoração, meu irmão. Então, adore a Jesus. Adore ao Senhor, porque na adoração você encontra sentido, você encontra vida, você encontra ânimo, você encontra força, você é cheio do Espírito Santo, porque a palavra diz, falai entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, sendo gratos a Deus no vosso coração, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, tendo gratidão no vosso coração, servindo uns aos outros. Não é assim que diz? Na adoração o Senhor se faz presente. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo se faz presente. Jesus é digno da adoração. Por isso que nós reafirmamos a divindade de Jesus. Porque se ele fosse um Deus menor, você não pode, nós não somos politeístas. Não somos politeístas. Se ele fosse um anjo, não está adorando o anjo. Se ele fosse só um homem só, seria um cara bom. Como Luther King, como Gandhi, como Buda, como Confúcio e tantos outros, mas não, ele é digno da nossa adoração, porque ele leva sobre si aquelas cicatrizes que não eram dele, são cicatrizes que foram por mim e por você, meu irmão. Ele é digno da sua consagração, né? Apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo e santo a Deus, que é o vosso culto racional. E experimentareis quão perfeita e boa e agradável é a vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e pura agradável de Deus? É apresentar o corpo como sacrifício vivo e santo a Ele. Consagração. Consagração, a Bíblia fala muito sobre consagração. Consagrar a mente para pensar tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é puro. Ter os olhos puros também na presença do Senhor, né? Os olhos são as janelas para a vida, são espelho para a nossa alma. Os olhos puros, olhando sempre adiante de ti. Os lábios, né? Que glorificam. O próprio Isaías pediu, recebeu brasas vivas em seus lábios para que dali não procedesse bênção e maldição, como Tiago escreveu, que as mãos, né, trabalhe com as mãos fazendo aquilo que é bom para que tenha com que repartir com quem tem necessidade, né, os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Ó, que formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Então, o coração, né? O coração, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, né? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes para a vida. Consagração de todo ser, assim como ele se deu como sacrifício real. Agora você se apresenta como sacrifício vivo espiritual, mas aquela cruz
que para Jesus foi o símbolo e foi a realidade da dor, né, da tremenda dor, do sentimento do abandono do Pai. Para a gente é o símbolo dessa consagração, porque o apóstolo Paulo diz, né, estou crucificado com Cristo. Essa vida que vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Olha só que imagem forte, consagração. E Jesus Cristo também é digno da sua dedicação, dedicação da sua missão. Tudo na sua vida, meu irmão, tudo nas nossas vidas é um todo organizado que tem que apontar, que tem que fluir para o nosso ministério, tem que fluir para a nossa ação, tem que fluir para a nossa vocação. Eu tenho um emprego secular, você tem o seu emprego secular, a sua atividade, isso é digno, isso é bom, isso é necessário, isso é feito para a glória de Deus. Mas eu não foco nisso a ponto de perder o foco na vocação pela qual o Senhor me chamou, muito pelo contrário. Eu uso as coisas da minha vida para que elas sirvam de impulso, para que elas sirvam o quê? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz para que nada seja embaraço na vida de vocês, nem o seu casamento. Né? O apóstolo Paulo diz, porque aquele que é casado cuida das coisas do mundo para agradar a esposa cuida das coisas do mundo para agradar o marido, e tá tudo ok, tá tudo certo, é isso mesmo, tem que ter isso, tem que ter bombom, tem que ter almoço, tem que ter jantar, tem que ter celebração, tudo certo, mas esse não é o foco, porque o apóstolo Paulo diz que tudo isso deve ser feito com uma simplicidade tal, de um modo tal que isso não venha servir de impedimento para o seu ministério, Então, aqueles que ainda não estão firmes, né? Não é nenhum de vós que aqui está, com certeza, mas aqueles que ainda não se firmaram na palavra, não se firmaram nos caminhos do Senhor, são apenas simpatizantes, eles ainda não têm essa dimensão, porque o foco deles ainda está nas coisas deste mundo. Eles ainda correm o risco de ser aquela semente que caiu à beira do caminho. Se eles não tomarem cuidado, a semente seca. Vêm os pássaros e comem. Vêm os espinhos e sufocam. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a fé. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus, que tudo na sua vida flua, que tudo na sua vida seja como um rio, que te jogue, que te impulsione, que te leve para cumprir cabalmente aquilo pelo qual o Senhor Deus te chamou. Esse é o foco. O erro das pessoas é que elas focam nos seus sofrimentos, elas focam nas suas lutas, elas focam nas suas dores. Né? Se Jó tivesse focado totalmente na sua dor, no seu sofrimento, ele não estava deitado lá até hoje, sofrendo. Não, mas ele passou a interceder pelos seus amigos, ele mesmo doente, mesmo detonadão, ele estava ali intercedendo pelos seus amigos, ele foi liberto, ele foi restituído, ele foi salvo, ele conheceu o Senhor não só de ouvir falar, mas de com ele andar também. Por isso que o Cordeiro, ele é digno da sua dedicação também, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorifica aí na sua casa, meu irmão, glorifica a Deus aí na tua casa, é para aplaudir de pé o nome do nosso Senhor e Salvador, aplaudir de pé, glória a Deus, aplaudir de pé o nome do nosso Senhor. O Cordeiro Santo de Deus é digno da tua adoração, o Cordeiro Santo de Deus é digno da sua consagração, da sua autonegação. E o Cordeiro Santo de Deus é digno da sua dedicação. Que Jesus merece ser o objetivo da sua vida. Que Jesus seja o foco. Criança, jovem, conheça Jesus. Jovem, criança, Pedrinho, Davi. Vocês vão ouvir falar de muitos heróis e de muitos caras legais que vocês vão ouvir e vão admirar. Nenhum é como Jesus. Nenhum é como Jesus. Nenhum é
tão desejável. Não existe nenhum herói como Jesus, tão justo como ele, tão fantástico, fabuloso, que lutou pela justiça, pelo amor, pela paz entre os homens e que ensinou. Ninguém ensinou que Jesus, ao amor aos inimigos, a orar pelos inimigos. Ninguém ensinou isso. Antes de Cristo, deu a face ao que o feria. Ninguém tem a fórmula da paz nesse mundo, do perdão, que não seja Jesus. Que Jesus seja admirado, mesmo homens ateus, mesmo estudiosos, biólogos como Richard Dawkins, eles admiram a figura histórica de Jesus. Ainda que na mentalidade dele, talvez a história em si não seja como nós contamos. Ele ainda tem essa dúvida, mas quando ele olha para a figura histórica de Jesus, conforme é narrado, ele diz, nós precisamos ser como Jesus. Até um ateu como Richard Dawkins, um dos maiores biólogos do mundo, é impossível não admirar Jesus, é impossível não amar Jesus. E que nós adultos, pai, mãe, irmão, nós sejamos capacitados a demonstrar a fabulosidade e a maravilha de quem é a figura de Jesus para os nossos filhos, para que eles não venham colocar nenhum ídolo no lugar de Cristo, não venham colocar nenhuma imagem no lugar de Jesus, e ainda que eles estejam desviados do caminho do Evangelho, ainda que eles estejam fora da igreja, eles possam se lembrar de Jesus com admiração por conta da imagem do Cristo que nós pregamos e vivemos para eles. E que seja o sangue deles sobre a cabeça deles, caso eles venham rejeitar a pessoa do Cristo. Daqui a pouco os vizinhos vão começar a ligar aqui, vão achar que eu estou batendo na Andréia. Glória a Deus. É, rapaziada, Glória a Deus. É isso aí. Graças a Deus. É isso aí. Ele é o Senhor, Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. João Batista o apresentou como o Cordeiro Guerreiro. Sim, ele é o Cordeiro Guerreiro que vem para vencer o pecado. Mas ele também é o Cordeiro de Deus que levou sobre si os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor.